Lucas capítulo 21. A oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão com angústia e perplexidade, com um bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvindo no templo. Jesus está falando com a gente sobre a viúva e também sobre o templo. A viúva, ela entrega tudo que ela tem ao Senhor. Ela só tinha 2 moedas de cobre e era a única quantidade de dinheiro que ela tinha para que ela pudesse viver. Mas ela não olhou para isso, ela entregou nas mãos do Senhor. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então por que a gente quer seguir a nossa vontade? Os ricos, eles entregaram o que sobrou. Deus os abençoou, então Deus estava cuidando deles. Mas tudo aquilo que eles tinham, ao invés de eles darem ao Senhor, entregarem ao Senhor, eles entregavam muito pouco, entregavam o que sobrava para o Senhor. E eles não entregavam de todo o coração. E a viúva não, ela entrega tudo que ela tem para o Senhor. Toda a vida dela para o Senhor. E o Senhor quer isso, que nós vamos entregar a nossa vida para Ele. E não seguir
as nossas vontades, mas fazer a vontade dele, buscar a presença dele e fazer aquilo que ele quer para as nossas vidas. O Senhor Jesus nos chama a entregarmos por completo a ele e a distanciarmos de nós mesmos, de nos afastarmos de tudo aquilo que está nos afastando dele. E uma das coisas que nos afasta dele são as nossas próprias vontades, que são pecaminosas, são errantes, são falhas. E a vontade do homem que é pecaminosa, que é errante, que é falha, leva à destruição. Mas quando você vai e faz a vontade do Senhor, você segue aquilo que ele quer que você faça, você obedece, a vontade dele será feita sobre a sua vida. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, a gente tem que somente buscar glorificar ele. O Senhor está falando aqui sobre o final dos tempos, os sinais do fim dos tempos. E Jesus está voltando. E não é a primeira vez que o Senhor está falando isso. O Senhor está falando isso já há vários e vários vídeos aqui. Não só nos meus, mas eu creio também que em muitas pessoas o Senhor tem falado isso. Porque Jesus está voltando. Já estão perseguindo os cristãos na Coreia, já estão perseguindo os cristãos em vários lugares. Às vezes estão começando dos pequenos lugares para começar os maiores lugares. Mas a gente tem que estar ligado com Deus e buscar a presença dele, ter intimidade com ele, para que a gente, quanto mais próximo a gente estiver dele, quanto mais próximo a gente estiver de Cristo, a gente vai saber aquilo que não vem dele e a gente vai conseguir ouvir a sua voz com mais clareza, para que a gente venha fazer a sua vontade. Aqui está falando, o Senhor está falando com a gente, quando vocês ouvirem falar sobre rumores de guerras, sobre rumores de que de guerras, de que coisas assim ruins estão para acontecer, quando vierem pessoas dizerem que são Cristo, dizerem que o tempo está próximo, não os ouçam, não siga eles, mas entendam que são sinais, mas que este não é o fim imediatamente. Mas logo em seguida, quando começarem nação se levantar contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremoto, antes disso acontecer, os cristãos já vão estar sendo perseguidos. Os cristãos já vão estar sendo levados às prisões, às sinagogas, sendo interrogados por governadores. Mas o Senhor fala que a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai dizer, porque o Senhor, o Espírito Santo, falará por nós. E o Espírito Santo nos dará sabedoria, nos dará entendimento, ele vai falar a nós o que nós devemos falar naquele momento. E nós não teremos que nos preocupar em relação a nada. E da mesma maneira, a gente não tem que se preocupar com as coisas deste mundo, a gente tem que se preocupar com nada, a gente tem que fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça, a vontade dele. E como que a gente sabe a vontade dele? Através da palavra dele. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, é necessário a gente ir até o Senhor para ouvir da sua voz, porque quando ouvirmos da voz do Senhor, saberemos o que agrada ao Senhor, e assim a gente vai fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está descrita na sua palavra. A gente conhece a Cristo por meio daquilo que ele diz. O Senhor Jesus está voltando e os sinais estão todos se cumprindo. Não vai ser feito de acordo com aquilo que a gente acha que será, mas será feito de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa estar vigilante. E o Senhor fala que a gente não venha se alimentar de libertinagens, de bebedeiras, de ansiedade da vida, porque isso não importa. O que importa é a gente estar firmado em Cristo, firme com Cristo e buscando fazer a vontade dele, porque quando a gente faz a vontade dele, não é mais a gente estar agindo pela nossa vontade, mas a vontade dele está sendo feita sobre as nossas vidas. Então a gente tem que somente continuar buscando a ele, tendo mais intimidade com ele, fazendo aquilo que ele quer que nós venhamos fazer, buscando a presença dele, buscando ter intimidade com o Senhor, buscando a face do Senhor. E ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente, porque o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Só que nós estamos tendo essa atitude, esse passo, a gente está indo até o Senhor para ouvir a voz dele, a gente quer que ele venha até nós e fale com a gente. Não, Deus é Deus soberano, a gente não merece. Quem somos nós? Ele nos deu a vida. Quem somos nós ainda para dizer que Deus tem que vir até a gente? Não. A gente fica querendo que o Senhor use pessoas para falar com a gente, quando na verdade Deus está falando com você através da palavra dele, através desse vídeo, através de várias outras coisas. Mas Deus está falando com você. A questão é que você tem que tomar a atitude de começar a buscar ele. A questão é que você tem que começar a ter a atitude de ter essa intimidade com ele, porque ninguém vai fazer por você. A salvação é individual. Para a gente ser salvo por Cristo, é necessário a gente ter a atitude de confessar que Jesus é Senhor, e que ele é o único Deus, e que não há nenhum outro além dele, só crer e crer de todo o nosso coração, e converter-se dos nossos erros, dos nossos maus caminhos, e buscar a presença dele. Quando tomarmos essa atitude, quando você tomar essa atitude de começar a ter essa intimidade com Deus, grandes são as coisas que Deus fará na sua vida, mas é necessário uma atitude sua, para que Deus venha começar a se revelar para você. Após a perseguição, virá a fome, virá a peste, mas quando a gente vê que Jerusalém está rodeada por um exército, quando começarem a vir
fatos, notícias de que os cristãos já estão sendo perseguidos, sendo rodeados por exércitos. Mas eu estou falando sobre Jerusalém. A gente tem que começar a fugir para os montes, a gente tem que começar a realmente se esconder. A gente tem que realmente fugir, porque os nossos parentes, os nossos pais, os nossos irmãos, filhos, os nossos amigos, eles mesmos vão querer nos entregar à morte. É um dos cumprimentos da profecia. Então a gente precisa ir para outros lugares. Quem está na cidade, saia. Quem está nos campos, não volte para a cidade, fique nos campos. Mas que não dê brechas, não dê essa liberdade. Mas se eles te encontrarem, persevere. Persevere. Porque só vai ter a vida aquele que perseverar. No versículo 19 diz, é perseverando que vocês obterão a vida. Então é necessário a gente perseverar, mesmo diante das guerras, mesmo diante de torturas, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de qualquer coisa. Persevere, porque tudo isso é o cumprimento das profecias, da palavra de Deus. E isso que o Senhor está falando com a gente agora vai se cumprir, já está se cumprindo. Então a gente precisa estar ligados com Deus e buscando a sua face diariamente, cada vez mais. Jesus te ama, fique com Deus, que Deus te abençoe.